Bom dia, está começando mais um devocional aqui no Temor e Tremor. Eu sou o Oliveira. Hoje a nossa reflexão se encontra em Atos, capítulo 13, do versículo 26 ao 31. Atos 13, 26 ao 31. Que diz, versículo 26: Irmãos, descendência de Abraão, e vós, outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achasse nenhuma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade nesta manhã de estar falando da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa me ajudar a trazer uma reflexão boa e agradável e suave, Senhor, até Ti. E que meu irmão e minha irmã possam sair desta manhã preenchidos, Senhor, com a Tua palavra, com esta reflexão. É assim que eu oro, que eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, nós vemos aqui que o capítulo 13 de Atos vai tratar da primeira viagem missionária de Paulo. Vemos também no decorrer do capítulo, principalmente essa parte na qual vou falar, que justamente ela faz parte do testemunho que Paulo dá em Antioquia, onde ele se levanta no Sinédrio e começa a dar testemunho do poder de Deus, da morte de Jesus Cristo, a ressurreição, de como Deus usou isso, de como ele fala da lei dos profetas. Nós vemos que ele fala da maneira que Jesus foi crucificado, de como seu próprio povo, os israelitas, eles não compreenderam os sinais, cujo eles mesmos liam nas escrituras toda manhã. Então, a salvação prometida, no caso, ela cumpriu-se na morte de Jesus. Os judeus em Jerusalém, sem saber, eles cumpriram as escrituras, porque eles não compreenderam o verdadeiro significado da condenação de Jesus à morte. Quando o Sinédrio quis que o corpo de Jesus fosse removido da cruz antes do começo do sábado, eles o sepultaram em um túmulo que estava guardado para outra pessoa. Ele foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos. Você pode ver lá em João 19, verso 31, em Lucas 23, verso 50, João 19, verso 38. Então, não só essa questão dele ser tirado do madeiro e sepultado, mas também a ressurreição de Jesus é o tema central da proclamação e do estabelecimento da igreja primitiva. Foi essa evidência que foi testemunhada por muitos, cujo testemunho ainda podia ser ouvido até hoje. Então, quando ele fala no versículo, a vós é anunciada a palavra desta salvação, ele está querendo dizer ali que ambos são considerados como uma classe, como o primeiro judeu. Aqui no Evangelho deveria ser abordado em primeira instância, em primeiro lugar. Então, embora o sepultamento de Cristo tenha sido um ato de honra e amor, ele também foi usado de uma outra forma. Nós vemos que na primeira viagem missionária de Paulo, que ele vai até Liamas, o mágico. Vemos também João Marcos voltando a Jerusalém, depois da confusão. E o testemunho de Paulo aqui, ele é muito importante, que ele começa a falar de toda a trajetória de Jesus Cristo até a sua morte e a sua ressurreição, no que se deu e como as escrituras foram cumpridas naquele povo que crucificou Jesus.
de como Deus usou isso, de como a ressurreição dele foi o alvo da nossa salvação e alcançaram muitos, primeiro aos judeus, depois aos gentios, através do próprio Paulo. E aqui diz que mas Deus ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiu da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Quer dizer, Deus ressuscitou ele e Jesus ele passou longos dias ainda com os discípulos, com o seu povo, com as pessoas que ele escolheu para ser testemunha da grande maravilha que Deus havera feito, que tinha feito e que se cumpriu nele, a morte, a ressurreição e a expansão do reino de Deus, da igreja primitiva, por toda a região, alcançando almas, salvando pessoas e pregando o reino de Deus. Nós vemos aqui essa maravilha contada por Paulo na sua primeira viagem, onde ele se levanta e faz um sinal com a mão de silêncio e começa a dar testemunho de Cristo. Se você for acompanhar lá no verso 16, onde ele fala: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito. Ele começa falando desde lá do início, quando o povo de Israel ainda era peregrino na terra do Egito e foi liberto e passou por tudo aquilo no deserto, pela terra prometida. Ele faz toda uma escala, trazendo lá de trás até o nascimento de Cristo, né, sua morte e ressurreição. Então, nós vemos aqui a importância da viagem missionária de Paulo, onde ele passava por essa cidade, por essa região, e pregava o reino de Deus, pregava as suas maravilhas, pregava a morte e ressurreição de Cristo. E é somente por ela e por ele que nós somos salvos. Não há nenhum outro debaixo na terra e em cima no céu que venhamos a ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, que é a ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Então, meus queridos, nós vemos aqui o testemunho do apóstolo afirmando que as escrituras haviam se cumprido neles, quando eles crucificaram a Cristo, sem nele haver motivo algum, pecado algum. Espero que você possa refletir, meditar um pouco sobre isso. Lá no versículo 29 ele fala: depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, pois os líderes do Sinédrio disseram que o corpo tinha que ser retirado do madeiro antes do sábado. Então José de Arimateia, com o pedido a Pilatos, conseguiu tirar o corpo e sepultá-lo em um túmulo que estava guardado para uma pessoa de uma alta classe. Nós podemos ver aqui como Deus tinha tudo planejado desde o início, desde o princípio. Como Deus é maravilhoso e não deixa faltar nada. Irmãos, essa foi a reflexão de que como a morte de Jesus, com a morte de Jesus, fomos alcançados pela salvação. Gostaria de estar orando por você, amém? Pai Santo e querido, obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um dia, pelas tuas misericórdias se renovarem. Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o nosso pecado. Nós somos falhos, somos humanos. Nós temos fé em Ti e acreditamos que dias melhores virão. Pai Santo, ser como meu amigo, como minha amiga, e que essa manhã seja abençoada por Ti. É assim que eu oro, que eu agradeço, em nome de Jesus, por mais uma oportunidade. Amém. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um devocional, aqui no Temor e Tremor, comigo, Oliveira. Amém.